O trem é um meio de transporte locomotivo sob trilhos, cuja finalidade é transportar pessoas ou cargas, sejam por grandes ou pequenas distâncias. Os tamanhos também variam, pois os trens podem ser pequenos ou grandes. O maior do mundo, por exemplo, tem 3,7 km de comprimento. As ferrovias são muito importantes no contexto socioeconômico do planeta, principalmente no Japão e na Europa, continentes onde o transporte ferroviário emprega milhares de pessoas e gera uma cadeia de desenvolvimento econômico. Além disso, rotas turísticas e de luxo têm muita importância em algumas cidades, como na África do Sul, onde o famoso Blue Train, que passa em pequenas vilas do interior do país, gera renda e emprego em regiões abatidas pela pobreza e seca. No ponto de vista histórico, o uso dos trens para o transporte de mercadorias foi de grande impacto, como na Revolução Industrial, para levar matérias-primas às fábricas, e na Primeira e Segunda Guerra Mundial, levando soldados e armas. Os primeiros trens eram construídos com ferro fundido e utilizavam locomotivas movidas a vapor d'água que era aquecida por carvão. Mas, hoje em dia, os trens são compostos na maior parte por alumínio, e eles utilizam diesel e ou eletricidade para poder se mover. O trem moderno só veio a existir em 1804, durante a primeira Revolução Industrial, vindo do engenheiro britânico Richard Trevithick, com a criação de um trem a vapor que carregava até 10 toneladas e 70 passageiros a 8 km por hora. Entretanto, invenções primitivas ao trem já existiam desde 1681, quando o jesuíta belga Ferdinand Verbiche criou uma catapulta a vapor na China, e também o francês Joseph Cugnot em 1769, que criou uma máquina a vapor para o transporte de munições em Paris. Os avanços tecnológicos foram constantes durante o século XIX, com destaque para o inglês George Stephenson, que, em 1814, apresentou ao mundo um trem com 8 vagões e 30 toneladas. Esse feito é tido como o início da Era das Ferrovias, época na qual os trens começaram a conquistar o mundo e revolucionar a forma que o homem viajava. Em 1863, foi inaugurado o primeiro metrô do mundo, em Londres, o que foi de grande importância para a estruturação de cidades europeias e americanas a partir da segunda metade do século XIX. Em 1964, foi inaugurado o primeiro trem de alta velocidade, o Shinkansen, que ligava as cidades japonesas de Tóquio e Osaka, em uma velocidade de mais de 210 km por hora. Esse tipo de trem se popularizou na Europa nos anos 80 e 90 e na China nos anos 2000. No Brasil, o trem foi introduzido pelo Barão de Mauá, em 1854, em um trecho de pouco mais de 14 quilômetros no Rio de Janeiro, a pedido do imperador Dom Pedro II, em sua tentativa de modernizar o país e trazer tecnologias europeias para cá. A invenção teve seu início na Inglaterra, e foi lá que se desenvolveu os seus primórdios, mas acabou sendo popularizada pela Europa e depois para o resto do mundo. Locomotivas a vapor são, de forma geral, máquinas divididas em duas partes. A unidade frontal, ou seja, a máquina de vapor, que é composta de uma caldeira, responsável por gerar o vapor utilizado como energia, e o mecanismo que a transforma em energia mecânica. Também a unidade posterior, o tender, que este está acoplado à máquina frontal e é responsável por armazenar água e combustível. O combustível e a água do tender são transferidos respectivamente pela fornalha e a caldeira. O combustível é queimado na fornalha e dessa forma gera gases quentes, que são levados até a caixa de fumaça pelos tubos da caldeira. Então, o calor desses gases é transferido para a água da caldeira, convertendo uma parte dessa para vapor, que é acumulado no domo de vapor, de onde, caso seja solicitado, pode ser utilizado para regular a pressão. Durante mais de 100 anos, a locomotiva a vapor foi a dominante no mundo, mas essa realidade mudou no início do século XX, quando trens a diesel de grande porte começaram a se popularizar, e hoje são a maioria no mundo. Já na segunda parte do século XX, os trens elétricos começaram a se popularizar e hoje já são a forma de trem predominante nos países desenvolvidos. Nas últimas décadas, empresas alemãs estão realizando testes com trens movidos a hidrogênio e feitos com alumínio mais leve, o que iria baratear o custo de produção e de manutenção das locomotivas. Desde sua introdução, o trem é indispensável para o mundo, tanto para o transporte de cargas quanto para o transporte de pessoas. Por exemplo, esse meio de transporte é responsável pela locomoção de 76,3% do transporte de cargas entre os países da União Europeia hoje em dia. Sem o transporte ferroviário, os preços dos produtos iriam subir muito e as estradas iriam ficar sobrecarregadas.
Mesmo que o Brasil não tenha uma malha ferroviária desenvolvida, nosso país depende desse tipo de transporte, pois nossos maiores parceiros comerciais são países com muitas ferrovias, como a União Europeia, os Estados Unidos e a China. Existem várias tecnologias sendo desenvolvidas a fim de melhorar o transporte ferroviário, como trens autônomos, os trens de alta velocidade, que atingem velocidades de mais de 400 km por hora, os trens de hidrogênio, que não poluem, e os maglevs, que flutuam sobre os trilhos e andam a mais de 500 km por hora. Nos últimos anos, a China desenvolveu o atual trem mais rápido do mundo, o maglev que alcança a cerca de 600 km por hora. No Brasil também há diversos projetos que almejam desenvolver novas ferrovias, como o trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo e o novo marco legal das ferrovias. Dessa maneira, fica aparente que o jeito mais fácil de se alcançar avanços tecnológicos nos trens é investindo em pesquisas e projetos, para que eles se tornem mais eficientes, poluam menos e se tornem mais baratos para a população, reduzindo a quantidade de recursos utilizados. Assim, pode-se criar um futuro mais seguro para as ferrovias, que não prejudica tanto o meio ambiente.